E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Assim está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Jesus, quando subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E esses dons foram dons perpétuos? Foram dons intermináveis? Foram dons definitivos? Até quando? Até Jesus voltar. Claro, para você que acredita que Jesus ainda vai voltar, pode até ser. Mas para a realidade dos escritos bíblicos, esses dons tiveram um fim. Esses dons foram dados com prazo determinados e teve a sua utilidade. Pastor, bispo, presbítero, padre, papa, essas coisas aí, naqueles dias nem padre, papa tinha, mas tudo bem. Então, houve a necessidade dos dons nos homens. Por que os dons? Porque quem fazia a obra era o Espírito Santo. Fazendo a obra qual a finalidade da obra? Preparar os irmãos, preparar os que iriam passar pelo juízo do ano 70. E passaram pelo juízo do ano 70. Então era para preparar para evangelização, avisando da vinda do reino de Deus, avisando que o reino de Deus estava próximo, avisando que a parousia estava próxima. Para isso que foram dados os dons. Vamos ler o Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também daquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É o que acontece nos dias de hoje. Você veja bem, é o que acontece nos dias de hoje. As pessoas são levadas por vento de doutrinas. Vamos ali que ali profetiza. Vamos ali que ali tem milagre. Vamos ali que ali tira caroço. Vamos ali que ali revela. Vamos ali que eu quero ficar longe da minha mulher mesmo. Minha mulher fica de um lado, o homem fica do outro. Assim são levados até os dias de hoje. Porque os religiosos não estão sendo preparados como deveriam ser a respeito do Cristo ressuscitado, a respeito da morada do Cristo, a morada do Senhor, que é o Espírito, nelas. E elas não têm esse conhecimento e ficam por aí, buscando mandingas, buscando prodígios, sinais e maravilhas, deixando de reconhecer as verdades já ocorridas. Então, os dons foram para isso, para preparar as pessoas. Porém, o fim deles foi quando? Veja, 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 13. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, havendo dons, pastores, bispos passará. 9. Porque o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo, o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Isso daqui aconteceu quando? Quando o perfeito veio? O perfeito veio no ano 70 DC, o Filho do Homem voltou e julgou. Só que ele não voltou de uma forma corpórea. Ele voltou, o juízo foi de forma espiritual. A colheita dos anjos foi uma forma espiritual. Foi uma metáfora.
foi algo figurativo para expressar como seria o juízo de Deus contra os israelitas, porque eles passaram pelo sofrimento, eles passaram pela angústia, pelas tribulações, pelas aflições dentro dos muros de Jerusalém. Então assim foi a volta do completo, foi a volta do perfeito. Na Almeida Corrigida Fiel fala assim, esse versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então veja, a religião, os que acompanham, os que estão dentro de um templo chamado igreja, eles estão sob domínio de pastores, bispos, padres, porque eles não têm esse conhecimento. E porque você, quando fala isso, que você mostra que o perfeito já veio, eles te chamam de herege, eles te chamam de falso profeta, eles te chamam de mentiroso. Assim é. Então, infelizmente, eles ficam aí sendo escravos. Jesus já tirou o que escravizava, que eram as leis de Moisés. Mas o homem, a teologia, os pais da igreja, Lutero com as suas 95 teses que não valeu porcaria nenhuma, fica por aí, aprisionando as pessoas. São filhos e eleitos de Deus, vivendo como o quê? Como escravos, como servos. Não servem mais a Moisés, só que servem de uma forma figurativa, de uma parábola, de uma metáfora, de um jeito, as leis de Moisés, dadas a Moisés. Cumprem obras mortas, vivem debaixo de obras mortas, vivem debaixo de engano, achando que aquela pessoa que está lá com título de pastor, aquilo não existe mais. Aquele título não existe, aquele título é um engano, é uma mentira. Não, mas onde eu vou tem bispo. É outra ilusão, é outra porcaria que não existe. Não existe mais, porque o perfeito veio. O final desses títulos foi a vinda dele, do perfeito. Não, mas ele não te ensina nada, ele te manipula. Ele mexe com o seu bolso, ele mexe com o seu financeiro, com o seu psicológico. Depois do juízo, eu nem vou ler o resto aqui, para o vídeo ficar curtinho. Então, depois do juízo, é o próprio Criador quem nos ensina, quem nos conduz. Veja, Hebreus 8, 10 e 11. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, enquanto uma pessoa não dá crédito ao juízo de Deus, enquanto uma pessoa não dá crédito à parousia, à vinda do Filho do Homem como juiz no ano 70, a pessoa está por aí, vivendo de engano, vivendo no engano. Está numa areia movediça de fraude, mentiras, de roubo. Esses cães, eles são mentirosos e enganosos. Eles não existem. É uma fraude. O título de pastor, o dom da cura. Aonde está o dom da cura? Onde está o dom da profecia? Onde está o dom dos idiomas? Porque o dom de línguas não é balabachúrias cantarábias, não. O dom de línguas era dom de idiomas. Porque naqueles dias precisava. O israelita ia falar com pessoas de outra tribo, de outra nacionalidade ali, naquela região, que falava em outra língua, falava grego, e ele falava hebraico. Então, o Espírito Santo usava ele com o dom das línguas, dom dos idiomas, da glossa, para falar das grandezas, assim como aconteceu em Atos 2. Cadê? Onde está isso? Não, mas lá onde eu frequento, lá tem um dom de língua. Tem nada, tem uma mentira do balabachúria. Aquilo ali não tem porcaria de serventia nenhuma. Então, infelizmente, assim estão os religiosos, debaixo desse engano, achando, exaltando, seguindo títulos e dons que não existem mais. Dê glória a Deus, louve ao Senhor, que é o Espírito, que está no seu Espírito. É Ele que está te conduzindo, é Ele que coloca na sua mente que Ele existe. É Ele que coloca em você a fé. Você está desperdiçando a sua fé. Você está desperdiçando a sua fé em um lugar que não existe mais. Um lugar que só tem obras mortas. Assim é. Pode ficar chateado comigo, pode sapatear, pode fazer o que for, mas assim é. Assim o Espírito Santo tem colocado na minha mente. Que o que está escrito, eu creio. Eu não preciso de argumentos de reverendo, eu não preciso de argumentos de teólogos, eu não preciso de estudos fora da Bíblia. Não, eu não preciso disso. Eu consigo entendimento nos escritos bíblicos, nas entrelinhas. Assim o Espírito da graça tem me dado. E tem dado a você também.
Porque no Espírito nós somos irmãos em Cristo. Amém? Então, pastor, bispo, padre e etc. Títulos e dons que não existem mais. Foi a mensagem desse pequeno vídeo. Espero ter sido útil de alguma forma. E se assim foi, dê um joinha, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se tiver dúvida, fique à vontade, poste aí nos comentários, que eu, na medida do possível, passarei o meu entendimento. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau.